Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando um diálogo que há muito tempo eu gostaria de ter feito, e felizmente a gentileza do professor Dr. Gonzalo Vecina Neto, que nos atende e para trazer esse seu conhecimento do qual a gente está acostumado a ouvir com bastante serenidade e equilíbrio que lhe é particular. Muito obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. Olá, é um prazer estar aqui com você, Edmo, e com as pessoas que o assistem, e tentar trazer informação de boa qualidade para todos. Professor, eu tenho uma perguntinha que não é bem minha, não. É uma pergunta que foi afirmado pela revista Veja, se não me engano, de janeiro, onde ela disse que o governo deixou de cuidar dos brasileiros. Pode-se... Eu, inclusive, junto com o Instituto de Direito Sanitário, o IDISA, e a Associação Brasileira de Economia da Saúde, assinei uma queixa-crime contra o atual governo, no sentido de demonstrar que esse governo não comprou vacina, não reservou recursos para fazer a única coisa que nós poderíamos ter feito para diminuir essa pandemia, que é ter vacina antes e conseguir vacinar a nossa população, né? Além disso, tivemos alguns outros problemas muito graves, por exemplo, a falta de oxigênio em Manaus, e que nós estamos agora sob risco em vários locais do país também de falta de oxigênio, a questão da falta do kit de intubação, esses medicamentos que servem para as pessoas desligarem e terem um relaxamento muscular adequado para fazer a intubação nas pessoas que ficam muito graves. Estas questões todas, uma parte importante dessas questões é de responsabilidade do governo federal. O oxigênio, os medicamentos, a vacina. A vacina a lei do PNI, que é uma lei de 1975, tá? Determina o único ente que compra vacinas para o PNI é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não saiu atrás de vacinas. Quem comprou vacina foi o Butantan e a Fiocruz. E aí, depois deles comprarem, eles foram tentar acertar a vida com o Ministério da Saúde. Mesmo assim, o Ministério da Saúde só veio a fechar a compra de vacinas em março desse ano. Então, existe sim, infelizmente, uma responsabilidade muito grande dos órgãos federais. Bom, eu separei alguns itens durante essa pandemia que eu acho que o senhor, ao longo da sua experiência, poderia imaginar que teríamos aí uma situação dessa aí no decorrer da história, né? Talvez não com a gente vivo, mas poderia ter uma outra aí para frente, teremos outra com certeza, e para tentar entender e ver o que poderia ter sido feito diferente. Quando o governo anunciou que comprou aquelas 100 milhões de doses da AstraZeneca e recebeu 2 milhões de doses iniciais que veio da Índia, começou-se até a se discutir em não dar as 2 doses, dar apenas uma, por conta de que aí é pouco. E não pode dar uma dose só. Todas as vacinas, exceção feita a Janssen, todas as vacinas que foram testadas até agora, durante os testes,
você verifica, na fase 2, né, fase 1 é segurança, fase 2 é eficácia, na fase 2, você dá a vacina, espera um tempo e verifica se houve formação de anticorpos. E é nesse momento que a gente toma a decisão de ter ou não ter uma dose de reforço. É lógico que a maioria das vacinas gostaria de não ter que ter uma dose de reforço. Isso aumentaria muito o volume de pessoas vacinadas. Mas, nesses estudos de fase 2, a única vacina que conseguiu chegar num nível de eficácia acima de 50% com uma única dose foi a vacina da Johnson & Johnson, a fábrica Janssen. As outras vacinas todas necessitaram da segunda dose. Então, não existe imunidade sem a dose de reforço. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Vacinação é com dose de reforço. Sem dose de reforço, não existe eficácia. Você não produz anticorpos para permitir que o seu organismo vacinado lute contra o vírus que está circulando aí, o SARS-CoV-2. Né? E o governo, nesse momento, quem fez essa compra foi, de novo, foi a Fiocruz, não foi o governo. O que a Fiocruz conseguiu foi trazer essas doses para o Brasil, lá do Serum Institute. Naquele momento, houve um atraso na entrega da matéria-prima por causa daquelas bobagens do Ernesto, e aí a Fiocruz conseguiu uma antecipação de 2 milhões de doses do Serum Institute, que é uma fábrica que fica na Índia. E aí vieram, porque o fornecedor do IFA para fazer a vacina aqui no Brasil vem da China também. A fábrica da AstraZeneca fica na China. Essa antecipação de 2 milhões de doses já envasadas, na verdade, isso tudo foi aquela coisa da guerra política da vacina. Era para a Fiocruz ter a vacina antes do Butantan. Mas aí teve aquela briga lá e atrasou a chegada do IFA da Fiocruz. O Butantan já havia recebido a vacina envasada da Sinovac. Então, ali havia uma briga para ver quem começava a vacinar. E o Dória ganhou essa briga porque o Butantan foi mais expedito, foi mais rápido do que a Fiocruz. A gente pode dizer, eu fico um pouco prostrado, né, quando o governo apostou naquela compra junto à AstraZeneca, da vacina lá dela com a Universidade de Oxford, em apenas 100 milhões de unidades. Quer dizer, quem estava ali no Ministério da Saúde era o general Pazuello, junto com o presidente Bolsonaro, e compraram 100 milhões de doses. E aí, ao meu ver, eles estavam dando como macuco no embornal, a gente fala no interior, o senhor é de Jundiaí, né? Sorocaba. É macuco no embornal, dizendo, essas 100 milhões de doses, está resolvido o negócio. Na verdade, a compra total que Butantan e Fiocruz fez, a compra total da Fiocruz entre envasado no Brasil, IFA recebido e transferência de tecnologia, quer dizer, a fábrica da Fiocruz ela já está quase em condições de começar a produzir lotes piloto. E passada a fase de lotes pilotos, a fábrica fica validada e ela começa a produzir o insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil e envasar a vacina aqui. Então, pegando as 3 fases, vacina comprada pronta, IFA recebido com invase no Brasil e IFA produzido no Brasil com invase no Brasil, o acordo que a Fiocruz fez com a AstraZeneca Oxford é um acordo que ainda não terminou de ser assinado, é bom que a gente diga, tem lá uns detalhes com relação a royalties, essa coisa toda. É um acordo para compra de 210 milhões de doses. Então, no meio entrou esses 100 milhões, mas o total do acordo é 210 milhões de doses, que nessas diversas formas que eu falei,
terminam de ser entregues por causa dos atrasos que nós tivemos em fevereiro de 2022. O Butantan, com a Sinovac, fez também um acordo para receber produto pronto, receber o IFA e envasar aqui no Brasil, e produzir o IFA e envasar no Brasil de 140 milhões de doses. Isto é o acordo que foi assinado pelo Butantan. O Butantan já tem o acordo assinado. E aí vai entregar 140 milhões de doses. Até quando? Mais ou menos também termina ali por volta de janeiro, fevereiro de 2022. Porque houve atraso na entrega do IFA e aí o processo produtivo atrasou. Para você ter uma ideia, as duas fábricas, Butantan e Fiocruz, têm uma capacidade de entregar entre 30 e 40 milhões de doses por mês. Porém, com esse atraso, o primeiro mês que nós vamos ter a quantidade cheia vai ser maio. Nós não conseguimos produzir, janeiro nem conta, né? Mas não conseguimos produzir em fevereiro, não conseguimos produzir em março, não conseguimos produzir em abril. Por diversos problemas, atraso na chegada do IFA, teve um problema numa cravadora lá na Fiocruz e uma das duas linhas que estavam funcionando pararam. Então foi bem complicadinho o começo agora. Maio vai ser o primeiro mês em que as duas fábricas vão ter a capacidade total de produção funcionante. E aí nós vamos ter 35 milhões de doses entregues. Mas maio, se não me engano, a Fiocruz já vai estar fabricando o IFA, se não me engano. Mas ela vai estar fabricando o IFA, mas em lote piloto. Ainda não é para entrega no Brasil. Antes de você produzir para plena, você tem que fazer 3 lotes pilotos, a Anvisa tem que fazer a inspeção, verificar se os 3 lotes pilotos foram feitos com boas práticas de fabricação e verificar os testes de controle de qualidade. Após esses 3 lotes, aí você começa, se passar, esses 3 lotes podem ser envasados e distribuídos. Se não passar, por isso eles são chamados de pilotos, eles são desprezados e começa tudo de novo. Então, faz os 3 lotes piloto, faz o processo de controle de qualidade, faz a inspeção. Passou, os lotes pilotos viram lotes reais. Não passou, joga no lixo e faz tudo de novo. Então, a Fiocruz, de fato, está começando agora a colocar em funcionamento a sua fábrica, mais para a produção de lotes pilotos ainda. Professor, eu vou chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Valorize o perto.
Valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta no segundo bloco do programa, recebendo o professor Dr. Gonzalo Vecina Neto, gentilmente nos atendendo e trazendo alguns esclarecimentos. E a gente falando das vacinas, professor, queria falar de outras coisas, mas não tem vacina boa ou ruim. Na medida que a vacina está aprovada, é vacina, não é isso? Esse é um conceito bem complicado para o público em geral, né? Porque para o público em geral funciona ou não funciona. Então você pega uma vacina como a Sinovac. A Sinovac tem uma eficácia de 50,3%. O que significa isso? Que todo mundo que tomou a vacina, metade vai desenvolver anticorpos, a outra metade não vai desenvolver anticorpos. Agora, nos estudos de fase 3, o que nós observamos? Na população que foi sorteada ao azar, que tomou a vacina, 50% da população desenvolveram anticorpos. Agora, no outro 50% da população que tomou a vacina e não desenvolveu anticorpos, essa população também estava protegida. E nós não tivemos casos graves em boa parte deles, 85%. Então, é um fenômeno das vacinas, essa coisa da imunidade coletiva. Não existe uma vacina melhor. A vacina de 95% de eficácia da Pfizer é a vacina que eu quero. Veja, 5% não desenvolveram anticorpos. Quer dizer, qual é a boa vacina? É a vacina que todo mundo toma. Quando eu consigo cobrir com 70% pelo menos da população com aquela vacina, o vírus deixa de circular, independente da eficácia original, ser 50% ou 95%. Então, qual é a melhor vacina que eu tenho para tomar? A que todos tomarem. Vacina é um ato coletivo e não individual. Essa é uma coisa que a gente, os leigos, temos que entender. É fundamental que todos tomem a vacina. Para quê? Para que você tenha o efeito coletivo de imunidade. Caso contrário, o vírus continua a circular e produzir doença e também a produzir mutações. E essas mutações é que são o nosso terror, porque eu posso ter uma mutação que seja... a vacina não faça efeito frente a essa mutação. É possível. Professor, o senhor que foi ex-presidente da Anvisa, eu tenho notado que uma pressão política deve ter sido até constrangedora para o presidente Almirante Barra Torres. Mas me parece que ele se saiu bem, né? Apesar de todas as políticas, apesar de tudo isso, né? Veja bem, o contra-almirante Barra Torres, ele é médico. Eu acho que ele respeitou mais o currículo de médico do que o currículo militar dele. Além do que, ele está numa estrutura que é uma organização. A Anvisa é uma organização. É uma organização que foi fundada em 1999. Essa organização tem um corpo funcional, tem lá 3.000 funcionários, são servidores públicos estáveis. Boa parte desses servidores públicos foram submetidos a um processo de formação permanente. Então, existem universidades, como a Universidade de Brasília, como a USP, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Escola Nacional de Saúde Pública aqui da Fiocruz, que ofereceram um curso, e algumas estão oferecendo ainda, para formação dos servidores da Anvisa. Então, eu tenho um grupo de servidores concursados, estáveis e capacitados. O que a diretoria colegiada aprova, não é o que a diretoria colegiada quer.
é o que o corpo da agência produziu de análise sobre as solicitações que chegam à agência. Então, não tem jeito de chegar lá e falar isso que eu quero, isso que eu não quero. Por quê? Porque isso é produto de uma construção. Tem lá um corpo funcional dedicado a garantir a segurança sanitária de produtos que a agência tem que aprovar. Então, eu não tô estranhando nada, pelo contrário, eu estou muito satisfeito, porque a agência fez o que devia fazer. E quando e como deveria fazer. E tem resistido duramente aos ataques que têm sido feitos. Veja, Ricardo Barros, quando foi ministro da Saúde, tentou comprar um medicamento que vinha da China e que não era aprovado pela Anvisa. Não conseguiu. E o medicamento que ele queria trazer era uma imunoglicerase que era de péssima qualidade. Isso foi demonstrado em uso aqui em Campinas pela unidade de transplante de medula que temos lá em Campinas, e mostrou que o produto não era um bom produto, né? Agora, novamente, o Ricardo Barros é o líder do Centrão, líder do governo no Congresso. Tentou novamente, inclusive disse, agora eu coloco a Anvisa de joelhos nessa história de importar vacina sem registro no Brasil. Pois bem, ele está até conseguindo passar a lei. Agora, a vacina que ele quer importar sem registro na Anvisa é a Covaxin da Bharat BioNTech, uma indústria indiana, né? Tem uma empresa brasileira chamada Precisa, que quando ele era ministro, era sócia de uma empresa chamada Global. A Global fez um acordo com o Ministério da Saúde para entregar 19 milhões de reais de medicamentos que até hoje não foram entregues e já foram pagos. E a Precisa é sócia da Global. Pois bem, agora ele está querendo trazer medicamento, vacina da Bharat BioNTech através dessa empresa Precisa, que é a que vai vender para o setor privado. Eu acho bom o setor privado se preocupar com isso, porque a inspeção que foi feita na fábrica da Bharat BioNTech pela Anvisa, alguns desses dias aí atrás, demonstraram que a empresa Bharat BioNTech não tem um processo de esterilização seguro. Eles não verificam a potência dos lotes de vacina fabricados. E estas duas condições são muito graves e inviabilizam a produção da vacina que estão querendo trazer para o Brasil. Eu, se fosse esses caras, comprava a vacina daquele pessoal lá da garagem de ônibus em Belo Horizonte. Nossa! Porque aquela vacina é só água, não faz mal para a saúde. Esta vacina que vem da Índia faz mal para a saúde. Ela pode estar contaminada, companheiro. Então, olha, a Anvisa está fazendo tudo direitinho, apesar da pressão política e do monte de dinheiro e de vontade de ganhar a eleição em 2022 que está solta por aí. Parabéns para a Anvisa, parabéns para o Barra Torres. Eu não vi nenhum jacaré aí pela rua, espero que o senhor também não tenha visto nenhum jacaré aí pela rua, mas o governo federal fez o que pôde e, infelizmente, hoje a gente tem aí uma boa parcela da população negacionista. Eu mesmo, primeiro eu não gosto desse termo negacionista, mas eu mesmo já encontrei diversas pessoas que chegaram para mim e disseram o seguinte: eu não vou tomar vacina nenhuma. Ou seja, foi criado, sim, um ambiente contrário à ciência, quer queiram ou não. Edmo, você ouviu falar de Serrana, não ouviu? Claro, aqui do lado, 30 quilômetros daqui. 30 quilômetros daqui. Uma cidadezinha de, acho que 40 mil habitantes, uma coisa assim. Foi oferecida à população de Serrana se vacinar. Quantos por cento da população de Serrana tomou a segunda dose e terminou na sexta-feira da semana retrasada? Acho que foi 70%, 70 e poucos por cento. 98%, isso, Edmo. Isso. 98%. Serrana não tem negacionista? Tá, tem que ter, né? Mas não tem.
Só 2% da população não se vacinou. Então mudou. Então não é negacionismo. Quem tem tu tem medo, é isso? Quem tem tu tem medo. Veja, o ano passado nós fizemos a campanha de vacinação da gripe, 2020, que estamos começando agora novamente. O objetivo da campanha de vacinação da gripe, tendo o Butantan produzido 80 milhões de doses, era vacinar 77 milhões de brasileiros. Quantos brasileiros foram vacinados? 75 milhões de brasileiros. Então, veja bem, o que eu acho é o seguinte: ignorantes crentes existem em todo mundo. O que é o ignorante crente? É um cara que é burro e acredita na sua burrice. Esse cara é um caso perdido, não tem saída. Esse cara é o cara que toma ivermectina, é o cara que faz o diabo. Agora, tem um conjunto de ignorantes que, quando alertados pela luz da informação, acordam. Eu acho que a maior parte dos negacionistas podem ser acordados pelo conhecimento, pela luz da informação. Mas vai ter 2, 3% da população que não tem jeito. Nós temos no Brasil 500 mil médicos. Tem uns 3, 4 mil médicos que receitam ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, etc. Esses médicos, eles não são do mal. Eles só são ignorantes. Eles querem tratar o paciente dele porque eles querem fazer alguma coisa pelo paciente. Eu recebi o telefone de um colega de turma, meu. O cara ligou para mim e falou assim: Gonçalo, você é contra o tratamento precoce? Eu falei assim: não, eu não sou contra o tratamento precoce de nada. O tratamento precoce é bem-vindo. Só que tem que funcionar. E esse que nós temos não funciona. Aí ele falou para mim: mas Gonçalo, então você não faz nada pelos pacientes? Eu disse: porra, mas se o remédio não funciona, como é que eu posso fazer alguma coisa para ele? Melhor dar água benta, pô. Porque pelo menos não faz mal. Ou a vacina de BH. Ou a vacina de BH, pelo menos, tá certo? Então, é incrível isso. Então, eu acho que nós estamos dando muito valor, Edmo, para os negacionistas. Os negacionistas têm uma qualidade: eles fazem um barulho desgraçado. Mas nós também sabemos fazer barulho, nós também estamos fazendo barulho, e eu acho que o nosso barulho vai equilibrar esse jogo, Edmo. Professor, nós temos 1 minuto para encerrar. Era um assunto que eu gostaria de ter falado. Eu só queria que o senhor falasse rapidamente a ausência de testagem, que acabou não tendo uma organização nacional para nada, e a testagem poderia sim ter ajudado nesse combate à pandemia. Esse foi um desastre, a ausência de testagem e também a nossa incapacidade de identificar novas variantes. Nós fizemos, nesse meio tempo, 3.000 sequenciamentos para descobrir novas variantes. A Inglaterra fez 250 mil sequenciamentos. Não é à toa que nós não descobrimos a P1, quem descobriu a P1 foi na Inglaterra. Então, esse é um desastre. Não testar foi um dos muitos desastres que nós realizamos, infelizmente, culpa do Estado. Eu queria agradecer professor Gonzalo Vecina Neto, que trouxe uma opinião muito equilibrada, muito serena, muito sensata, como é da sua propriedade e sempre o faz, para a nossa população. E, gente, vamos seguir, vamos tomar cuidado, uso de máscara, lavar a mão, álcool em gel, isolamento sempre que possível, são os primeiros passos antes da vacina para a gente se proteger. Até semana que vem, obrigado. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.